Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. No vídeo de hoje nós repercutimos um pouco a respeito da nova convocação, ou da primeira convocação feita para esse novo ciclo, onde o Dorival Júnior será o nosso comandante. Mas no vídeo de hoje não necessariamente nós vamos ficar tentando sugerir nomes que poderiam estar no lugar de nomes que foram chamados. Não, nosso objetivo não é esse, é mais ou menos passar para vocês qual de fato é a convocação e tentar entender um pouco qual foi a reação do público nesse momento em que o Dorival tem como uma das principais propostas resgatar o orgulho do torcedor brasileiro de torcer pela seleção. O desafio vai além do que simplesmente você vencer, ter bons resultados contra a Inglaterra, Espanha e na Copa América que está por vir. A gente está falando de uma convocação que certamente ela teve esse viés de tentar conseguir conquistar o torcedor. E a gente vai falar se ele conseguiu, através dessa chamada, conquistar novos torcedores ou resgatar torcedores que antes tinham alguma simpatia pela seleção e hoje não tem mais. Então a gente vai passar para vocês aqui qual foi a convocação e também trazer a repercussão em cima do que os torcedores nas redes sociais pensaram a respeito desse tema. Bom, a gente está aqui com a matéria no site oficial da CBF. Dorival Júnior anuncia a primeira convocação pela seleção brasileira. E os nomes são os seguintes, né? Bento do Atlético Paranaense, Ederson do City, Rafael do São Paulo, uma das grandes surpresas que tivemos aí nessa lista, laterais Danilo da Juventus, Ian Couto e Ayrton Lucas do Flamengo e Wendel do Porto para lateral esquerda também. Dois jogadores aí que eu diria que eles não surpreendem, porque de fato se esperavam novidades aí na lateral esquerda da seleção ou algo diferente, porque muitos dos nossos bons laterais estão no futebol árabe, mas acima de tudo são jogadores que, ok, estavam no radar, mas não são unanimidades, então qualquer coisa que viesse aí da lateral esquerda teria uma pitadinha de surpresa. Zagueiros: Beraldo, novidade, Gabriel Magalhães e Marquinhos, os titulares dos últimos jogos pela seleção, e Murilo do Palmeiras. Muito se falava do Murilo do Nottingham Forest, e dessa vez foi chamado Murilo do Palmeiras. Inclusive o Leandro, meu parceiro sócio aqui do canal, tinha citado o jogador do Palmeiras como um dos destaques dos últimos anos no futebol brasileiro. E bom, meio-campistas: Andreas Pereira, Casemiro, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá. O retorno do Paquetá, que é muito importante, a gente falou a respeito disso, vou deixar até um card aqui em cima a respeito desse tema de jogadores que deveriam ser chamados, né, nessa convocação. E Pablo Maia, uma grande surpresa aí, jogador do São Paulo. Vou só dar o meu disclaimer aqui rápido a respeito desse tema. Sou São Paulino, ele vem jogando muito bem, de fato é um jogador importante, mas para mim não é nenhum dos 10 melhores volantes do futebol brasileiro, não necessariamente jogando aqui, né, mas brasileiros que atuam ali na posição do Pablo Maia. Não considero ele nem um top 10, mas aqui eu já acho que foi um dos primeiros pontos de aproximação com o futebol brasileiro, além, é claro, do Murilo, do Ayrton Lucas e do próprio Rafael, que o Dorival tentou promover aqui. Porém, são duas convocações, especialmente a do Pablo Maia e do Rafael, que eu acho que só vão servir para os torcedores ficarem contra o Dorival, né? Aquela pecha que todo treinador tem quando traz os seus homens de confiança, eu acho compreensível que eles os tragam, aquela pecha de que o treinador é um paneleiro. Acho que como o pessoal tem uma simpatia grande pelo Dorival, ele não vai ser tão acusado disso nesse momento. Mas ainda assim, são convocações que eu acho que, se é pra ser paneleiro, sabe, chama os caras ali top do time, não precisa chamar o Pablo Maia, sei lá, inventa. O meu ponto é que, se é pra trazer jogador de confiança, o Dorival deveria focar um pouco mais ali nos jogadores do Flamengo, com quem ele também trabalhou, com quem eu acho que tem mais nível de jogar pela seleção brasileira. O Pablo Maia tem 22 anos, ele é jovem, mas não é tão jovem assim, sabe? Não é como se fosse um jogador de grande evolução para pensar em 2026, pode ser que seja, posso estar equivocado, potencial ele tem também, mas eu acho que a gente tem ali outros jogadores para essa posição, né? A gente tem uma geração forte aí de volantes que eu acho que poderia estar no lugar do Pablo Maia. No ataque a gente tem ali o Endrick, o Rodrigo, Martinelli, Rafinha e Richarlison. Acho que essas duas dá para dizer que são surpresas, né? Até porque o Richarlison muito questionado, voltou a jogar bem de fato, mas para quem não acompanha tanto futebol europeu, fica surpreso. O próprio Rafinha ali, muita gente acusa que ele é reserva do Barcelona. O Barcelona que nem tá tão bem assim, mas ele tem uma minutagem interessante. É um jogador que joga pelo lado direito, onde eu acho que o Brasil é um pouco mais carente. O Savinho do Girona, que vem fazendo excelente temporada, e Vinícius Júnior, que não poderia estar de fora. Claro, se fosse uma convocação ali com 23 nomes, dessa vez ele chamou 26, a gente teria muito provavelmente menos surpresas. É uma convocação que, sinceramente, assim, não me empolgou. Eu acho que os pontos negativos são muito maiores do que os positivos, porque o Dorival não teve grandes méritos assim em trazer jogadores que de fato não tinham como ficar de fora.
de chamar o Vinícius Júnior, Rodrigo, Casemiro, para mim não é mais do que obrigação. Ele não pensou um nome ali que eu pensei, caramba, esse nome é interessante, de fato ele deveria ter chamado. Acho que os nomes diferentes que ele pescou não vão ter tanto impacto na seleção, tanto em desempenho contra uma Inglaterra e Espanha, quanto também em repercussão do torcedor brasileiro olhar para esses jogadores e falar, caramba, eu vou assistir porque a gente tá falando de jogadores do time que eu torço e coisas do tipo. Não acho que o Pablo Maia vai atrair torcedor, que o Rafael, que o Bento vão jogar sequer, né? O Ayrton Lucas também tá ali muito mais por uma carência. Então acho que nesse jogo aí de tentar conquistar o torcedor brasileiro, eu acho que o Dorival ele acabou só se expondo, no fim das contas. A gente teve aí muitos torcedores criticando essa convocação, falando que é praticamente a mesma coisa ali do que a do Diniz, e aí já é algo que me incomoda bastante, porque essa demanda por renovação, não a cada ciclo, as pessoas estão demandando uma renovação a cada troca de treinador, é muito bizarra, gente. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente precisa do resultado contra a Inglaterra e Espanha. Não dá para ficar pensando tanto a longo prazo assim, pelo menos até a Copa América, porque se o Brasil perder, pensando que o objetivo do Dorival é aproximar o torcedor da seleção, esse torcedor não vai ser pescado, não vai ser pego, então a gente precisa de resultados, independente de quem foi convocado. Essa questão do eu não me identifico com a seleção porque não tem tantos jogadores aqui do futebol brasileiro. Até pode ser um ponto, mas no fim das contas, eu acho que a vitória, os bons resultados, os jogos e desempenho convincentes vão compensar toda essa, sei lá, falta de Gabigol, falta de um Zé Rafael, falta de um Paulinho ali do Atlético Mineiro, por exemplo, tá? Então, assim, eu acho bizarra essa demanda do pessoal por uma renovação absoluta a cada troca de treinador. Essa questão de, quem convoca a seleção são os empresários. Eu acho que você pode até ter um ponto em cima disso, mais provas você não tem. Não tem motivos aqui para o Dorival convocar o Rafael por conta de empresário. Claro, existem negociações em contrato que envolvem bônus, mas o que o Dorival ganharia chamando o Rafael aqui? Nem é um jogador que vai ser vendido em uma futura negociação, por exemplo. E outras coisas que a gente tem precisa destacar: Ian Couto e Savinho não jogarão pelo Girona daqui a, sei lá, 3 meses, 2, 3 meses, dá pra gente dizer. E aí vai ter aquela galera falando, convocação de empresários, chegaram e já foram vendidos. Gente, não faz nenhum sentido. Eles sendo convocados ou não, eles já seriam negociados com grandes equipes. O próprio Ian Couto, se eu não me engano, ainda tem contrato com o Manchester City. Então tem muitas coisas assim que os torcedores acabam trazendo para poder apontar como um erro de uma convocação, que eu acho que não faz sentido, que eu discordo. E mais do que isso, que para mim é muita viagem. Você falar que deveria ou não chamar tal jogador e eu discordar, acontece. Agora você fazer apontamentos aí que vão além da parte técnica, eu já acho que é viagem demais. Repetindo, por mais que eu não tenha gostado de alguns jogadores convocados, eu não acho que o que eu fosse trazer no lugar ia ter uma grande mudança, um grande significado, mas ainda assim acho que o recado que passa do Dorival de contar com mais jogadores brasileiros tinha uma boa intenção, mas eu acho que foi e vai ser pouco efetiva, fora e dentro das 4 linhas. A galera no Twitter não curtiu muito, não, esses jogadores chamados. A gente não pode fazer essas comparações, como eu disse, de um técnico para o outro, porque o espaço de tempo é muito curto para surgir uma nova estrela ou para um jogador ali relevante ser completamente descartado. A nossa comparação precisa ser com o que aconteceu na Copa do Mundo de 22. E a gente já tem 2 dos 3 goleiros diferentes do que o Tite levou, 2 dos 2 laterais esquerdos que o Tite levou, 1 dos 2 laterais direitos diferentes que o Tite levou, zagueiros também aqui, a gente já não vê Thiago Silva, a gente não vê aqui também o Militão, o Bremer, no meio campo, Andrés Pereira, André, João Gomes, que são alguns jogadores que nem estiveram na última Copa, Douglas Luiz, Pablo Maia, o próprio Endrick também, são jogadores ali, o Savinho, são jogadores ali que não estiveram na última Copa do Mundo. Então, renovação, mudança, tá acontecendo, mas não dá pra gente descartar os principais jogadores do time, os mais experientes, os que já jogaram jogos grandes, que já jogaram Copa do Mundo, jogam Champions League com frequência, estão nos principais times dos seus países. Aí eu já acho que é muita loucura. O processo de mudança tá acontecendo. A gente precisa enxergar isso, ter paciência, mas acima de tudo entender que a gente precisa de resultado agora. Inglaterra e Espanha estão logo aí, México e Estados Unidos também, e aí já começa a Copa América e a gente sabe que se perder, o Dorival vai ser questionado. Não acho que ele vai cair, acho que agora depois de tantas mudanças de técnico, ele é o treinador para 2026 e acho que depois da Copa América ele vai ter mais 1 ano e meio aí para fazer testes, mudanças, evoluir aí alguns jogadores que são menos experientes para poder estar com o grupo em 26 lá nos Estados Unidos, Canadá e México, mas acima de tudo eu acho que o torcedor precisa não necessariamente aprovar essa convocação, é direito seu ter achado ela ruim, assim como eu também saí muito mais insatisfeito do que satisfeito,
mas a crítica ela precisa ser um pouco mais justa. E outra coisa, entender que o futebol brasileiro é muito inferior ao futebol da Europa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês se importam com a seleção brasileira. Link da Estrela Bet aqui embaixo para você garantir bônus e promoções exclusivas no seu cadastro e ajudar o nosso canal a continuar existindo. Não se esquece de deixar o seu like. A meta é de 10 likes aqui. A gente vai cobrir a seleção brasileira para sempre, tá? A gente pretende aí fazer um projeto legal de torcedor da seleção que ainda se importa com a seleção para torcedor da seleção que ainda se importa com a seleção. Nós vamos falar a respeito de cada um desses nomes em breve, fazer comparativos com as seleções da Inglaterra e Espanhola. Muito conteúdo legal tá vindo por aí aqui no Brasileiragem. Muito obrigado pela audiência de todos mais uma vez e falou!